Olá, boa tarde. Esse vídeo eu pretendo comentar algumas questões de uma prova para o TJRJ, tá? Quem tem interesse em fazer essa prova aí que foi adiada devido à pandemia, né? Eu acho bem interessante a gente praticar com questões de provas anteriores. Bem, continuando, desculpa, é porque eu moro de frente para a rua e parece que combinam, sabe? Vários carros de propaganda passaram e eu tive que dar uma paradinha, tá? Desculpa aí, gente. Ok? E eles continuam. Então tá, gente. Bem, desculpa, é que realmente parece que combinaram 3 carros de som junto, fazendo propaganda, e estava insuportável aqui. Eu imagino que a minha voz, que não é muito alta, nem muito estéreo, é meio rouca, ia ficar abafada pelo ruído externo, entendeu? Ainda tem um falando baixinho, mas eu acho que dá para vocês me ouvirem, né? Tá bom. Bem, esse vídeo eu foquei aqui em resolver algumas questões do TJRJ, que a gente sabe que é um concurso que está aí paralisado por enquanto, né? Eles não marcaram ainda o local da prova, não há previsão por causa da quarentena. Lembrando que estamos em agosto de 2020. Mas, e também rolou um boato aí que algumas vagas foram canceladas, ou eles estão com contenção de vagas, enfim, tem uns youtubers aí que estão divulgando essa informação. Eu não procurei na fonte, eu não sei se é verdadeira, eu nem me interessei muito. Por quê? Porque eu acredito no princípio que a partir do momento que eles inscreveram, divulgaram um edital com quantitativo de vaga, pelo menos uma vai ter, né? Porque a pessoa não ia pagar por algo que não tem. Isso aí é propaganda enganosa. Então eu imagino que vai ter pelo menos uma vaga para eu concorrer na área que eu me candidatei, acredito eu, né? Eles não podem simplesmente anular. Né? Eu acho que rola até um processo aí se eles fizerem isso, que a pessoa se candidatou para uma vaga e a vaga foi congelada, sei lá, não conheço esses trâmites, mas de qualquer forma eu não desanimei e continuo estudando, porque eu devo fazer essa prova para analista, né? Ok, então o que eu fiz? Eu achei muito interessante focar nas questões, e conforme as questões abordam certos temas, eu vou esclarecendo um a um para vocês, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma bem clara, usando um vocabulário bem acessível, para que vocês, quando verem essa questão, né, essas questões, eu vou trabalhar algumas com vocês, vocês já identificarem, lembrarem da Flavinha lá falando, opa, essa aqui eu sei, já vai logo na palavra-chave, já marca logo a letra. Por quê? Porque, gente, uma coisa muito comum nas provas de qualquer concurso é a encheção de linguiça. Eles colocam A, B, C, D e aquela pessoa que não está certa da resposta, que não tem um pingo de ideia sobre o que o tema da questão está falando, ela vai ficar naquele A, B, C, D e vai perder um bom tempo nisso. Por isso que eu sou adepta das palavras-chave. Você primeiramente lê a lei, depois lê ela todinha, depois lê de novo e vai sublinhando. Depois lê a parte que você sublinhou e faz um resumozinho do lado. E na quarta etapa você separa palavras-chave, os famosos esquemas. Quem não tem nem ideia dessa característica de fazer esquema, podem ver vídeos anteriores meus que eu mostro claramente como fazer esses esquemas. Porque o que acontece? A lei em si ela é muito cheia de vocábulos, de palavras, ela dá muitas voltas, ela enche muita linguiça, né? E isso rouba a memória da gente. Quando a gente grava palavras-chave, eu vou usar essa estrutura da palavra-chave na questão para vocês verem, vocês vão ver como vai ser muito menos cansativo realizar essas questões e vocês vão conseguir responder em menos tempo, tá? Então eu uso essa estrutura das palavras-chave, dos esquemas. E se vocês quiserem ver nos vídeos anteriores, que eu na Lei 220 eu faço isso, a Lei Maria da Penha, eu faço esquemas no quadro para vocês mentalizarem e decorarem mais rápido, tá? Ok, então essa prova que eu peguei é do TJRJ, ela vai abordar temas relacionados a noções de direito constitucional e administrativo, tá? E eu não vou explicar a prova inteira, eu vou explicar algumas questões,
tá? Até porque eu mesma estou refazendo a prova, aos pouquinhos, né? Porque as questões abordam certos temas, eu vou lá, pesquiso, releio algum trecho da lei, entendeu? Eu tento verificar se o gabarito está correto, ainda faço isso, sou bem turrona, né? Não aceito gabarito, eu verifico se o gabarito é confiável. Então, as questões que eu trabalhar aqui com vocês, com certeza a resposta está coerente, tá? E eu vou tentar explicar o porquê também das outras respostas não estarem coerentes, a não ser que a gente faça uso da palavra-chave, como eu expliquei para vocês, mas eu vou mostrar na prática, vai ficar mais fácil de entender, tá? Ok. Essa prova foi aplicada em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Essa prova é a prova de psicologia, nível analista, foi a prova que eu fiz nessa época. Só que as matérias básicas, ou seja, as não específicas, são comuns tanto no nível médio quanto no nível superior, que são as noções de direito constitucional, administrativo, né, e por aí vai, tá? Essas matérias básicas são praticamente o mesmo conteúdo, não muda muita coisa. Então, se você vai fazer para analista ou para ensino médio, é interessante assistir essas questões, tá? Bem, deixa eu apagar aqui para a gente começar a resolver a primeira questão. O meu planejamento inicial é de 4 questões, mas vamos ver se eu vou conseguir abarcar aí num horário bom as 4 questões, tá? Bem, então essa prova é do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Em 2014. E a questão que eu vou falar para vocês é a número 22. Eu vou ler a questão, vou fazer alguns comentários e vou ler as opções de resposta. O prefeito municipal praticou ato administrativo, escolhendo por meio de critérios de oportunidade e conveniência quais ruas da cidade serão asfaltadas nos próximos meses. Foi-lhe permitido estabelecer tais prioridades a partir do poder administrativo. Então, aqui ele fala dos poderes administrativos. Aí, o que eu faço? Eu sublinhei aqui, não sei se vai dar para vocês verem, né? Ó, ato administrativo e poder administrativo, tá? Por quê? Palavra-chave, para você já se localizar sobre o que a questão está falando. Repara só, ele enche mó linguiça, ó. E no final das contas ele vai falar o quê? Só sobre poder administrativo. Então tá. Aqui ele fala que esse prefeito, ele praticou um ato administrativo, que é algo formal, né? Tudo na administração pública tem que ser escrito, formalizado conforme a lei, escolhendo por meio de critério, oportunidade e conveniência quais ruas da cidade seriam asfaltadas. Ou seja, ele vai realizar uma atividade e usou, nessa atividade que ele quer, ele teve a liberdade de escolha entre oportunidade e conveniência, quais ruas seriam asfaltadas. Então ele foi a princípio uma opção, uma situação em que ele tem poder de escolha. Ele pode escolher quais ruas ele vai asfaltar primeiro. E as opções são as seguintes. Número A, vinculado. Então vamos lá. O tema é poder administrativo. Tá? E a letra A, ele botou o quê? Vinculado. Eu vou mostrar uns esquemas que eu faço de conexões de palavras mentais para você decorar mais depressa. Qual é o significado de vinculado, gente? É algo que se liga a alguma outra coisa, né? Então, vinculado seria algo que se liga a outra coisa, tá? Então,
uma ligação, uma conexão. Isso quer dizer vinculado, tá? E aí eu vou ler para vocês a definição de poder vinculado. Por que eu vou abordar cada um deles, em vez de abordar só a resposta correta, né? Depois a gente volta no enunciado. Por quê? Porque o enunciado vai sinalizar um dos poderes, mas esse enunciado, em outro momento, pode sinalizar outro poder. Então é bom que a gente tenha uma ideia clara de cada poder para a gente poder identificar qual deles o enunciado se refere. Então é bom saber todos os poderes que estão nas opções. O primeiro é o vinculado, e a classificação dele, a definição dele é aquele que o direito positivo, subtende-se lei, a lei, confere à administração pública a prática de ato de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. O ato será nulo se deixar de atender qualquer dado expresso na lei. Tá? Traduzindo isso aqui, gente, parece que eu li um monte de abobrinha. Em minhas palavras, qualquer órgão público tem sua competência e a mesma é delimitada pela lei. Qualquer dever ou direito do órgão público tem que ser legal, amparado pela lei. E aí eu acrescentei aqui, vinculado é uma forma, determina qual a estrutura ligado a ela, e se não atender a essas exigências, o ato se torna nulo. Então, o que seria o poder vinculado? É um poder que lhe dá um caminho, ele lhe dá um caminho para seguir. E esse caminho, ele só tem uma opção. Vamos dizer que você sai do ponto A para o B, tá? Isso é a explicaçãozinha da Flávia, tá? A lei explica isso de uma forma muito, como eu li para vocês. Parece que está falando grego, né? Então a Flavinha vai explicar para vocês o que é poder vinculado. Olha que honra, né? Professorinha Flávia. Fica aí quietinho. Então, poder vinculado é um poder que ele determina, ele já pré-define qual caminho você vai seguir. E nesse caso, o poder vinculado, ele não dá liberdade de escolha ao agente administrativo. Um exemplo de poder vinculado é o próprio concurso. Vamos pensar aqui, que aí na prática a gente entende melhor. O concurso, o que é necessário para você participar, você sentar lá no dia da prova, fazer sua provinha e sair feliz depois, ou triste, né? Então estude, por favor, para sair feliz, sorridente. Bem, o concurso é um exemplo do uso do poder vinculado. Porque para você participar de um concurso, você tem primeiro que acessar o edital. Você vê, isso não é obrigatório, claro, mas eu recomendo que você está talvez entrando agora nos concursos aí, embora esse período seja meio caótico, eu recomendo que você veja o edital, você veja qual é a vaga que você está se inscrevendo e você veja quais as funções que você vai ter depois de aprovado. Veja a remuneração, se é algo que te dá ânimo, se te anima, né? Se a remuneração está de acordo com a sua expectativa salarial, tá? Então, concurso, por exemplo, para você se inscrever, você fazer a prova lá, você tem que primeiro entrar na página da banca responsável. Fundação Getúlio Vargas, Sesgran Rio, Sebrasp, Sesgran Rio é faculdade, né? Sebrasp, tem um monte aí, né? Você tem que entrar na página da banca e localizar o concurso que você quer. Depois você preenche um formulário, né? Então você entra no site, depois preenche o formulário, depois paga a taxa e só então você vai fazer a prova. Isso é um exemplo de poder vinculado. Só tem esse percurso. Você não pode simplesmente aparecer lá linda, leve e solta na hora da prova
com a sua identidade se você não fez a inscrição, se você não preencheu o formulário, se você não pagou a taxa. Essas são etapas que você não pode pular. Você tem que seguir esse caminho. Você tem que entrar na página da banca, tem que achar a vaga que você quer, tem que preencher um formulário com seus dados pessoais, tem que imprimir o boleto, pagar a taxa, e só depois você vai ter o seu confirmação de inscrição e você vai poder comparecer à prova. Isso é um exemplo de poder vinculado, é um poder que já determina o percurso. Se você não seguir esse percurso ou você pular alguma etapa, você não consegue chegar ao objetivo, que é fazer a prova. Se você não se inscrever, se você não pagar a taxa, me desculpe, você não vai poder fazer a prova. O percurso é esse, só tem esse. Poder vinculado. Então, uma forma de você decorar isso é o quê? Poder vinculado. Ele é vinculado a um percurso pré-definido, ele já é determinado, ele já tem um vínculo com um caminho pré-definido. Tá? Então, a gente voltando ao enunciado, ele está dizendo que o prefeito ele vai escolher quais ruas seriam asfaltadas. Ou seja, ele tem liberdade de opções. Então, o vinculado aí já seria eliminado, porque o vinculado ele já definiria qual rua seria asfaltada e não caberia ao prefeito escolher. O vinculado ele já determina o caminho. Ele é aquele caminho reto. Imagina você numa estrada que é totalmente murada e você só tem uma opção de percurso. Esse é o poder vinculado. Ok? A segunda opção dessa questão que eles dão, essa é a questão, é a letra A, né? A segunda é o poder hierárquico. Tá? Segunda opção de resposta. Ok? Vamos lá para a definição da lei. Poder hierárquico. Fiz meu resuminho aqui para falar bonitinho para vocês. Baseado na hierarquia, ele distribui e escalona as funções, ordena a atuação de seus agentes, estabelece relação de subordinação. Tá? E o objetivo do poder hierárquico é ordenar, coordenar, controlar e corrigir atividades administrativas no âmbito interno da administração pública. Traduzindo, explicação da Flavinha. Vamos lá. Ah, meu pai do céu. Vamos traduzir isso aí. Poder hierárquico, gente, eu pensei num bom exemplo para dar para vocês. A época do Império. Na época do Império lá atrás, o Brasil era colônia, né? Tinha um rei. O rei, subordinado ao rei. Vamos dar um exemplo hipotético, tá, gente? Eu não vivi naquela época, eu não tenho certeza, porque meu contexto histórico era bem básico, né? Aqueles livros de história bem basicão que não aprofundava muito. Então eu deduzo que era o rei. Depois vinham os cardeais, o sacerdote, né? E o povo. Ah, tinha os nobres também. Os nobres poderiam ficar aqui no mesmo nível do cardeal, né? E o povo, tá? Isso é um exemplo de poder hierárquico. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos dizer assim. Eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu tirar isso aqui. Para ficar melhor para vocês enxergarem aí na cruz. Ó. Hierárquico. Tá? Então, vamos lá. Rei. Aí tinha cardeal. Vinham os nobres e camponeses, o povo, né? Isso é um exemplo de poder hierárquico. O rei é o poder supremo,
é o poder máximo. Comparando aos nossos tempos atuais, seria o chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? Presidente da República. Por favor, gente, por favor, não estou dizendo que a gente é uma hierarquia, que a gente é uma monarquia, nada disso, tá? Eu só estou fazendo uma comparação muito grotesca para vocês visualizarem melhor, tá? Então, o presidente da República é o chefe do executivo, tá? E acima do presidente da República tem lei. Tem quem? Constituição Federal. O mesmo presidente, ele tem que aceitar todas as imposições da Constituição Federal. Qualquer ato administrativo que se contraponha à Constituição Federal, ele é anulado. Nada. Constituição Federal é a verdade absoluta. Ela não pode ter nenhuma contradição, né? Em alguma lei não pode contradizer ela. Ela é a verdade absoluta, tá? Então, o presidente da República, acima dele tem a Constituição Federal, tá? Mas, como a gente está falando de pessoa, então o que mais se assemelharia aqui ao rei seria o presidente da República, tá? Aí depois dele vem o Congresso, o Senado, né? Aí vem, sei lá, administração pública direta. E aí vem a administração pública indireta, por exemplo. Tá? Então, gente, isso é um exemplo de poderes hierárquicos. Eles são baseados na hierarquia. Quanto mais próximo do topo, maior poder de escolha e de decisão. Quanto mais próximo da base, menor poder e influência. Por que o povo, nos dias atuais, para ser ouvido, muitas vezes é necessário fazer abaixo-assinado, ou plebiscito, ou tomar iniciativa popular? Porque o povo, nós, réis cidadãos, somos aqui, nos localizamos aqui nos camponeses, na parte da pirâmide hierárquica, né? Nós somos a base. Ou seja, o nosso poder de escolha, de decisão para toda a sociedade é muito pequeno. Então a gente precisa meio que se juntar, se agrupar, por isso que tem os protestos, as passeatas, né? Para que o poder de cada um se junte para ficar um poder mais relevante. Porque eu tenho um pouquinho de poder, você tem um pouquinho, vai juntando, isso faz com que o povo ganhe, adquira um poder mais relevante pela junção de vários pequenos poderes, vamos dizer assim. E aí o povo acaba sendo ouvido quando ele se une, né? Então, gente, olha só, o presidente da República é o que tem mais poder, vamos dizer assim, de escolha, de decisão, né? Depois vem o Congresso, o Senado, por exemplo. Não sei exatamente se é isso. Estou dando um exemplo para vocês. Depois vem a administração pública direta, que é subordinada. Quanto mais abaixo da pirâmide, mais subordinado é. Menos poder tem e mais subordinado é. Por quê? Por exemplo, a administração pública indireta, ela se subordina à administração pública direta, ao Congresso e ao presidente. No meu exemplo, né? O camponês, ele se subordina aos nobres, ao cardeal e ao rei. Então, quanto mais próximo da base, mais subordinado você é, mais obediente você tem que ser. E quanto mais próximo do topo, mais poder você tem, mais presença você tem. A maior prova disso, se o presidente da República decidir tomar um banho de sol em Copacabana, vai parar Copacabana, todo mundo vai querer parar para olhar para ele, porque ele é a simbolização do poder, de um poder forte, né, onipresente. Agora, se eu for lá em Copacabana tomar um banho de sol, ninguém vai olhar nem na minha cara. Eu sou uma desconhecida para muita gente, né? Então é essa ideia, o poder hierárquico, ele tem essa hierarquia. Quanto mais próximo do topo, mais poder, mais domínio.
Quanto mais próximo da base, mais subordinado você é. Tá? Então a gente vê aqui na questão, né, que sim, eu botei ainda uma observação aqui. Esse poder ele determina as classes e os níveis de poder, tá? É o que eu já falei para vocês. Quanto mais próximo do top, mais poderoso. Quanto mais próximo da base, menos poderoso, tá? Isso não quer significar, gente, por favor, fique bem claro. Isso eu não estou falando que o povo é insignificante. Eu estou falando que no poder hierárquico eles enxergam dessa forma. Quanto mais próximo da base, menos poder. Quanto mais próximo do topo, mais poder. O da base é mais subordinado que o do topo. O presidente, por exemplo, ele tem que prestar contas à Constituição Federal, por exemplo. O Congresso, ao presidente. A administração pública direta, aí já vem Congresso, Senado, presidente. Entendeu? Quanto mais baixo na base, menor poder. Esse é o conceito de poder hierárquico. Então, baseado na hierarquia, ele distribui, escalona, ou seja, bota em níveis as funções. Como é o poder hierárquico dentro de uma empresa? Isso vai ser bem interessante vocês verem também. Eu não sei se a ordem é exatamente essa, mas para vocês visualizarem, tá? Eu fui botando o que veio na minha cabeça. Aliás, aproveitando, administração pública direta, administração pública indireta, isso cai também. Aproveitando, administração, vamos lá. Explicar para vocês esses dois conceitos. Então, gente, olha só. O que é a administração pública direta? É quando ela tem um vínculo direto com o executivo. Ela se liga diretamente, ela presta contas diretamente com o executivo. Eu acho que um exemplo bom seria o Ministério Público, né? Ele lida diretamente com o líder do executivo, tá? A administração pública indireta, ela tem um órgão que serve como conector entre ela e o executivo, por isso que ela é indireta, ela não vai diretamente ao chefe, ao executivo. Ela passa por uma outra organização para poder atingir o executivo, por isso que ela é indireta, ela não é direta. A administração pública direta, ela presta contas diretamente com o chefe, né? Ela lida diretamente. Tá? E a administração pública indireta, ela tem um órgão no meio desse caminho que interfere nessa ligação, tá? Ele é um vínculo aí extra que ela tem que transpassar para chegar ao executivo, ok? Vamos fazer um poder hierárquico nas empresas para vocês poderem visualizar. Se aquele negócio do rei, do governo não ficou muito claro. Por exemplo, na empresa, vamos lá, na empresa, qual é o chefe cabeção? É o diretor-geral. Aí vamos dizer que do diretor-geral vem o gerente. Do gerente vem o chefe departamento. E do chefe do departamento, o operário. Isso é um outro exemplo de poder hierárquico. Como eu falei, mais próximo do topo, maior poder de decisão, de mudança daquela realidade. O presidente, quando ele toma uma decisão, ele está mudando o rumo de todo um povo. Claro que ele tem
Desculpa, gente, isso aqui às vezes eu fico com medo de vocês não ouvirem minha voz. É claro que ele tem que prestar contas ao Congresso Nacional, ao Senado, ele não pode simplesmente reinar sozinho. Afinal, somos uma democracia, existem representantes do povo, certo? Mas o presidente tem um poder de escolha muito grande, ele pode decidir o futuro de uma nação, né? Então, como eu falei, quanto mais próximo do topo, mais poder de decisão. O diretor-geral, ele pode, se ele quiser, demitir qualquer um. Ele pode impor regras, ele pode mudar regras da empresa, né? Ele pode mudar a rotina da empresa. O poder de decisão dele é muito grande. Aí o gerente, ele já se subordina ao diretor-geral. O poder dele já é um pouquinho menor. Mas ele comanda o chefe de departamento e os operários. Aí o chefe de departamento, ele deve prestar contas ao gerente e ao diretor-geral. O nível de subordinação dele é maior. E o operário é o mais subordinado de todos, porque ele presta contas a todos os cargos, vamos dizer, de uma hierarquia maior da empresa. Então, isso é um outro exemplo de poder hierárquico. E nessa questão a gente não vê isso, a gente vê um prefeito podendo ter a escolha de escolher qual rua ele vai asfaltar, não está falando nada de subordinação, de obediência. Então, não é a letra B. Ficou claro o poder hierárquico, né? É baseado na hierarquia, né? No escalonamento de poder, ok? Quanto mais próximo do topo, mais poderoso. Lembra do rei? O rei antigamente era o bambambam, né? Ele podia fazer qualquer coisa. Quanto mais próximo da base, os camponeses, tadinho, restava o quê? Pagar imposto e trabalhar. Não podiam fazer mais nada além disso, né? Então, quanto mais próximo da base, menos poder, mais subordinado, tá? Aqui. Então, não é poder hierárquico. Não é a letra B. Seguindo, a letra C. Poder normativo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Primeiro, o poder normativo nem existe. Pelo menos na minha apostila, gente, olha só, fique bem claro. Você que está me assistindo, eu não sou especialista em lei, eu não sou advogada, nada disso. Eu sou professora de português e também psicóloga, né? Então, assim, eu não sou especialista em lei. Tudo isso que eu estou explicando para vocês foi baseado em muito estudo autodidata. Eu estudo sozinha, eu consigo me desenvolver sozinha, tá? Então, assim, se acaso alguma coisa que eu disser aqui não for coerente, podem comentar nos comentários, tá? Agora, esse poder normativo, na minha apostila, a apostila que eu estou usando, vou mostrar para vocês. É essa do TJRJ, Técnico de Atividade Judicial. Como eu disse, essas matérias básicas é comum a todos os cargos, então mesmo eu fazendo para analista, eu posso estudar por ela Direito Constitucional e Direito Administrativo, tá? Ela é de 2019, curso oficial. Ela foi R$ 75 na época, não sei agora como é que tá, né? Tudo aumentou, né? Tá? Então tudo que eu tô explicando para vocês aqui, ó, eu fiz anotações, marquei, ó, tá? Dei uma pesquisada para não falar besteira, tá? Então, nessa apostila, ela nem sequer menciona poder normativo, não existe, tá? Então, a princípio, a gente entende que isso aqui foi uma abobrinha que eles botaram no meio só para distrair a cabeça do pessoal para ocupar o tempo, tá? Aí vem a letra D, poder discricionário. Vamos lá. Vamos ler a definição desse poder. É o que o direito concede à administração com liberdade na escolha. Ligou a luz, né? Liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Ligou a luz de novo. Vamos voltar para a questão. O prefeito municipal praticou o ato administrativo escolhendo
escolhendo por meio de critérios de oportunidade e conveniência. É o direito que concede à administração com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo. Tadã! Resposta certa, né? Então, gente, o controle discricionário, ele vai contra o conceito, poder discricionário, ele vai contra o poder vinculado. Se lembra na letra A que eu falei, o vinculado, ele te vincula a um trajeto, ele te força a seguir esse trajeto, tá? O vinculado, olha só. Então, o vinculado, tá? Você tem o ponto A, você quer ir para o ponto B. Você só tem essa opção de trajeto. O discricionário, você está no ponto A, tem o ponto B, ou você pode, ou seja, o funcionário, ele tem opções. Ele pode chegar ao caminho B por várias formas. Um exemplo do vinculado concurso. Para você fazer a prova, você tem que entrar no site da banca, você tem que preencher um formulário, imprimir o boleto, pagar a taxa, para só depois você ter a sua comprovação de inscrição, uma coisa assim, para poder comparecer à prova. É um exemplo de poder vinculado. Você tem um trajeto pré-definido. Se você não seguir esse trajeto, se você ao menos se arriscar, você não vai chegar ao B. Você não vai conseguir chegar ao B, porque só tem esse trajeto. O poder discricionário, ele permite que o funcionário tenha mais opções de escolha. O funcionário ele pode optar por qual escolha é mais vantajosa, tanto para a administração pública quanto para aquela pessoa que está pedindo ajuda, né? Está pedindo algum auxílio, né? Então, o discricionário ele oferece essa liberdade de escolha, conforme conveniência, oportunidade ou conteúdo. Então, se esse caminho for mais conveniente, se tiver a melhor oportunidade, se tiver o melhor conteúdo, cabe ao agente administrativo escolher caminho 1, 2 ou 3. Ele tem essa liberdade. Lembrando, isso é super relevante, gente, que toda escolha que rege um funcionário público deve ser respaldada pela lei. O funcionário público ele tem sempre que agir, que atender conforme a lei. A lei oferece os requisitos para que ele possa realizar um ato administrativo. Se ele fizer um ato administrativo que não está de acordo com a lei, esse ato é anulado, ele se torna ilegal. E aí entra aquele processo, improbidade administrativa, quando ele não é probo. Gente, um assunto puxa o outro, né? Interessante, né? Gente, probo, tá? Probo. Que raio de palavra é essa? Significa correto. Ser probo significa ser correto. Ser probo significa ser correto, ser de acordo com a lei, agir corretamente, vamos dizer assim, com disciplina, com honestidade, com eficiência. Lembrando que o conceito de eficiência na administração pública significa o quê? Atingir o mesmo objetivo usando da melhor forma possível os recursos, produzindo da melhor forma possível, com o menor gasto possível. Ou seja, você usar os seus recursos da sua repartição, gastando o mínimo possível e tendo a melhor produtividade possível. Isso é ser eficiente. Tá? Então, gente, voltando aqui só para relembrar. Discricionário é o que direito concede à administração com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade ou conteúdo, que é contra
né, o vinculado, que ele só oferece uma opção. O discricionário ele consiste na liberdade da ação administrativa, dentro dos limites definidos em lei. A maior liberdade conferida ao administrador ou ao agente administrativo. Tá? Então ficou bem claro aí, discricionário, muitas opções, vinculado, você está vinculado a um trajeto fechado, acabou. Okay? E a última opção da questão, não menos relevante, né, é o poder. Isso vocês vão ficar com a cabeça tinindo aí para poder. Caiu questão, tem que acertar, hein? Pô, e se acertar, dá um ok aí e fala assim, pô, obrigado, tá, Flávio, valeu mesmo. Já fico feliz. Ok. E o último poder não menos importante é o regulamentar. Dica da Flávia. Hoje eu tô animada. Regulamentar. O que regulamentar lembra, gente? Regulamento. O que é regulamento? Regulamento é o quê? Regra, né? Você quer jogar, por exemplo, uma partida de futebol, você conhece os regulamentos do futebol, as regras do futebol. Se você acertar o gol do seu adversário, é gol a favor do seu time. Se você acertar um gol contra, é a favor do time rival, certo? Isso é um regulamento, isso é uma regra do futebol. Então, regulamentar tem a ver com regulamento, tem a ver com regras, com normas a serem seguidas. Para você jogar bem futebol, você tem que respeitar as regras do futebol. Você não pode simplesmente chegar no meio de uma partida de futebol com uma bola de basquete e querer acertar uma cesta. Não vai ter cesta num campo de futebol. O jogo de futebol, ele já determina o ambiente, ele já determina as regras. Quando você entra no jogo de futebol, você já está entendendo, já está subentendido que você já conhece aquelas regras, entendeu? Então você já entra ali sabendo onde você está se metendo, aonde você pode ir, o que você pode fazer ou não. Se você entrar num jogo de futebol com uma bola de basquete procurando uma cesta, as pessoas vão pensar que você não raciocina muito bem. Porque todo mundo ali entende que futebol vai ter o gol, né? E a cesta, na verdade, é o gol, né? Não é a cesta do basquete. E a bola é outra bola, não é a bola do basquete. Entendeu? Então, poder regulamentar é aquele poder que determina regras, que confere normas, que devem ser seguidas e obedecidas. Tá? Definição da apostila. É a faculdade que os chefes do executivo têm de explicar a lei para sua correta execução. Ou seja, os chefes do executivo, presidente, quem é o chefe do executivo? Presidente da República. Lembra lá, o topo do poder hierárquico. Poder de decisão forte, elevado, capaz de mudar todo o destino de um povo. Tá? Por isso que as escolhas do nosso presidente são tão comentadas, porque ele não está falando só por ele está falando em nome de todo um povo, ele tem um poder muito grande de decisão. Então é algo que tem que ser feito com muita cautela. Né? O poder regulamentar, então, é o poder que regula, controla, gera uma proporcionalidade conforme a demanda. Tá, depois eu vejo aqui. Tem a faculdade que os chefes do executivo têm de explicar a lei para a sua correta execução. Então, o poder regulamentar é o poder que o chefe do executivo usa para explicar a lei. Tá? E esse poder regulamentar ele é privativo do executivo. Vou até anotar aqui para fixar bem na cabeça de vocês. Ele é exclusivo do executivo. Só o executivo pode utilizar o poder regulamentar. Só o executivo ele pode usar esse poder para explicar a lei. Tá? E ele é, logo, ele é o quê? A palavra bonitinha da lei. Indelegável.
indelegável. Indelegável, tá? Ou seja, o poder executivo, além desse poder ser exclusivo dele, ele não pode delegar para outro órgão. Flávio, o que é delegar? Outra coisa, a gente vai puxando, por isso que eu falei, pelo jeito esse vídeo vai ficar nessa questão só, porque eu estou explicando um monte de coisa e vai ficar cansativo até para mim, para vocês também, tá? De repente eu abordo outra questão em outro vídeo. Vocês darem uma refrescada aí, bebe um café, bebe uma água, tá? Porque é puxado mesmo. O que é delegar um poder? Tem certos, delegar, né, uma competência, eles chamam de competência. Tem certos órgãos, por exemplo, que podem vir a ficar com muita sobrecarga, certo? A dinâmica da administração pública, ela é, em sua maioria, descentralizada. O que significa descentralizar? Né? Ela delega competências, ela delega um pouco de poder. Porque imagina, gente, se o presidente ele tivesse que decidir tudo, o Brasil enorme do jeito que é, quantas pessoas tem nesse país, imagina se tudo o presidente fosse solicitado, ele ia enlouquecer em menos de um dia. Né? Então o que acontece? Tem a hierarquia, ele é a cabeça. E vai descendo os órgãos, esses órgãos públicos vão perdendo o poder, né, de escolha, vão se tornando cada vez mais subordinados, mas isso é estratégico. Por quê? Porque o presidente, de certa forma, ele desafoga as demandas dele. Ele entrega autonomia para certos órgãos, para que esses órgãos possam ter autonomia de decisão. E assim, ele não vai ser chamado para qualquer coisa. Aquela estrutura que eu fiz da administração pública direta e indireta, o que acontece? Se a administração pública indireta não resolver, vai para a direta. Se a direta não resolver, aí vai para ele. Entendeu? Então, ou seja, é uma estrutura até para poupar, né? Porque senão o presidente ia toda hora ser solicitado, ele não ia ter tempo para nada, ele não ia poder nem dormir. E mesmo sem dormir, eu acho que ele não daria conta de tanta coisa. Né? Então, a administração pública ela é descentralizada, ela, vamos dizer assim, ela distribui poder. Cada órgão tem uma competência, cada órgão tem uma certa autonomia, né, de escolha, para eles poderem resolver as coisas antes que tudo chegue. Né, as coisas já se resolvam ali nas camadas mais baixas mesmo. Né, que as demandas já sejam resolvidas ali. Porque senão tudo vai para o presidente, tudo, se for muito centralizado esse poder, é tudo ele. E ele não ia conseguir dar conta de tanta coisa. Entendeu? Ele ia enlouquecer, ele não ia conseguir, ele ia pedir para sair do governo. Né? Então, essa ideia de delegação. Por quê? Quando o órgão, cada órgão, ele tem um certo tipo de poder. Ele tem uma quantidade de competências, tá? Se um certo órgão se sente muito sobrecarregado, né? Por exemplo, o Detran, não sei, Detran, ou algum cartório, eles podem temporariamente delegar competência para outro órgão. Só que quando um órgão público delega competência para outro órgão, ele delega parte de suas funções, ele autoriza esse outro órgão a realizar essas tarefas que a princípio seriam dele, isso é feito formalmente, escrito, autorizado, tem um prazo determinado, definido. Eles chamam de delegar competência, delegar poder. Só que no caso do poder regulamentar, ele é indelegável. Só o executivo pode utilizar o poder regulamentar. Então, na questão, a gente vê o começo, fala de prefeito. Já podemos excluir, porque o prefeito não é o presidente, é outra hierarquia. Então, não é a letra E, não é o regulamentar, porque ele é específico do executivo.
E o Congresso Nacional, ele tem competência para sustar atos normativos do Executivo que ultrapassem o poder regulamentar. Então, isso aqui é indelegável do Executivo. No entanto, o Congresso Nacional pode sustar, né, se o Executivo abusar desse poder. O Congresso Nacional, ele tem esse freio para segurar a onda do Executivo. Então, gente, nessa questão, a opção certa é a D, é o discricionário. Por quê? Porque o prefeito, ele teve a capacidade, ele pôde escolher qual rua e usou 2 critérios, de oportunidade e conveniência. Então, a opção certa é a D, discricionário. Vou deixar as próximas questões para abordar em outros vídeos. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, nos comentários. Abraço a todos.